Eu anunciei mais cedo e vou agora bater um papo com a doutora Ana Paula Simões, cirurgiã vascular, endovascular, e a gente vai falar de um assunto aqui hiper importante, mas super importante para você que está em casa nos ouvindo, para você que está nos assistindo, para você que tem interesse nesse assunto. Eu anunciei mais cedo, anunciei pelo menos umas 2 vezes hoje, e compreendo que é muito necessário, que você fique atento a isso, tá bom? Fique atento aí a essa informação sobre essa questão de aqueles vasinhos que a turma chama de vasinhos, né? Tem um nome, deve ter um nome aquele ali, a gente chama de vasinho, porque todo mundo vai chamar de vasinho mesmo, e tá tudo certo, e não tem absolutamente nenhum problema chamar de vasinho. Tem a questão das varizes também. Doutora, satisfação ter a senhora aqui no programa, tudo bem? Prazer todo meu, um prazer estar aqui para falar com vocês. Meu nome é Ana Paula Simões, sou filha de Ilhéus, trabalho aqui na cidade, já voltei para Ilhéus em 2020 e trabalho no SUS, em Ilhéus, no Costa do Cacau, sou vascular do materno infantil, presto assistência e estou aqui para ajudá-los, para orientá-los, para falar para vocês sobre os principais problemas que nós vemos no dia a dia, né? Fiquei muito feliz mais cedo, te falando aqui, você falando de seu pai. Doutor Álvaro Simões, né, marcou um período e deixou um legado na cidade. Muita gente passou por Álvaro, um amigo dos amigos, um homem fantástico, maravilhoso, meu amigo. Eu posso falar meu amigo. Álvaro foi na minha casa atender a minha mãe na minha casa. Sim. Ligava, passava, ele falou assim, Vila, passa aqui, me pega. Eu passava lá, pegava ele, levava lá e ele atendia minha mãe na minha casa. É um amigo querido, querido. Fez muita falta. E feliz em ter a filha de Álvaro Simões aqui com a gente. Vamos falar um pouco aí. Doutora, a questão da cirurgia vascular, eu percebo que tem muita gente que precisa fazer, é necessário fazer. Mas o que é isso mesmo? Essa questão de varizes, vasinhos, o que é isso? Tem diferença de varizes para vasinhos? Tem gente que tem varizes que é da grossura de um dedo, não é isso? Sim. Nós entramos no meio das veias, certo? A saúde vascular envolve 3 tipos de vasos que nós temos no organismo. Sim. Artérias, veias e vasos linfáticos. Vamos começar pelas veias, que envolvem desde os vasinhos, como as pessoas chamam, que são varizes, como se fossem bebês varizes. Os vasinhos são varizes. São varizes e ponto. Aquela veia grossa que a pessoa vê na rua não nasceu daquele tamanho. Ela um dia foi um vasinho. Ela um dia foi um vasinho. Provavelmente aquela veia calibrosa tem a idade daquela pessoa. Só que nunca foi tratada. Não se engane quem pensa que aquele vasinho vai ficar daquele tamanho para toda a vida. Não se engane quem pensa que a aplicação daquele vasinho vai resolver o problema, até que esteja provado em um Doppler. Não, você só tem esses pequenas varizes bebês, não tem nenhum vaso nutridor que nós chamamos, nutrindo essas veias, e não tem nenhum problema mais profundo. Então, todo tratamento de varizes envolve um Doppler. É um erro das pessoas procurarem uma aplicação, procurarem uma resolução no que está vendo. Aí o pessoal fala, poxa, eu tratei, mas em 2 meses, 3 meses, reapareceu. Você não tratou corretamente. Mas então se eu tratar corretamente, eu vou estar curada. Você não vai estar curada, porque o nome da doença é insuficiência venosa crônica. É uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento. Mas essa doença tem uma grande vantagem perante as outras. Um hipertenso e um diabético não deixa de tomar o remédio, certo? Isso. Mas vai tomar. Vai tomar ali.
Só que, ao longo da vida, ele vai acrescentando remédios, correto? Ele começa com um remédio. Aí ele vai ter que acrescentar mais um. Vai ter que acrescentar mais um. A doença venosa crônica tem a grande vantagem de que, se bem tratada, o paciente consegue meio que, falando leigamente, zerar a doença. Ela extermina os vasos defeituosos e o corpo terá que produzir novos vasos defeituosos do zero. O organismo, então, tem essa capacidade. O organismo tem essa tendência, seja por fatores genéticos, que são os mais predominantes, e tem outros fatores de risco. O sedentarismo, o sobrepeso, Sim. o fato de ficar muito tempo em pé parado ou muito tempo sentado parado. Por quê? A panturrilha é considerada o segundo coração humano, porque ela bombeia sangue venoso. Enquanto o coração bombeia sangue arterial, a panturrilha bombeia sangue venoso. É como se fosse uma muleta para a veia. Quando ela trabalha, quando a panturrilha trabalha, ela bombeia o sangue da perna, ajudando as veias a drenarem o sangue. Então, quem fica muito tempo sentado parado ou muito tempo em pé parado, a panturrilha não está trabalhando. Então, a veia está trabalhando sozinha para levar o sangue para cima. Então, isso também tem uma tendência a formar varizes. O fato de ser mulher, o fato de usar anticoncepcional, também é um fator de risco para ter varizes? Sim, por causa dos hormônios. Por isso que mulheres têm uma tendência maior a ter varizes do que homens. Sim. Homens não podem ter varizes? Não, homens podem ter varizes. Por quê? A carga genética é mais forte. É o fator mais predominante. Então, sua mãe teve varizes, seu pai teve varizes. Você, sendo homem, pode ter varizes? Pode. Uma probabilidade grande, então, Sim, por conta da carga genética. por conta da carga genética. Então, por isso que é tão importante fazer um check-up vascular. Entendeu? Porque, e não só ir para vi vasinhos, vou lá fazer uma aplicação. Não. Tem que olhar a profundo. Tem que olhar todo o sistema venoso. Você tem que ver se você também não tem um problema arterial associado. Porque isso você tem que tomar cuidado. Se você é diabético, se você é hipertenso. Porque essas doenças podem levar a lesões não só às veias. Como eu falei, nós tratamos de 3 vasos: linfáticos, arteriais e venosos. A senhora já falou aí, e aí eu não tinha ideia disso. A questão de vasinhos. As pessoas olham lá, tem um vasinho, aí fala assim, eu vou fazer uma aplicação. E aí chega lá, tira aqueles vasinhos, aí passa um período usando o negócio de uma meia, não é isso? Depois que tira o vasinho. E aí, esteticamente, naquele período, durante um período, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o problema, então, não foi resolvido. O problema nunca será curado. Alguém fica curado da pressão alta ou da diabetes? Não. Não. É igual, então. É igual. Só que, diferente da pressão alta e da diabetes, o paciente com varizes tem o privilégio de ter uma doença que consegue ser tratada e, como eu falei, legalmente falando, e voltar ao ponto inicial de doença. O diabético e o hipertenso não tem esse privilégio. Então, se você trata corretamente, mantém um check-up de 2 em 2 anos, ao longo desse período de 1 ano e meio, você vai fazer um retoque da doença. Porque Sim. O organismo vai produzir novamente do zero. Aí vão reaparecer os vasinhos. Não vai chegar ao ponto, nunca vai chegar ao ponto dos vasos calibrosos. É a doença preventiva. Os vasos calibrosos que a senhora diz são aquelas vezes da grossura de um dedo, que é aquilo esteticamente e pode causar problemas sérios de saúde. Mais outros problemas de saúde, então. O pior problema que é a úlcera venosa, não. A varize pode ser propícia a ter uma trombose? Sim. Por quê? Vamos lá. Forma fácil de entender. O sangue foi feito para andar em um tubo liso. A partir do momento que ele está andando em um tubo tortuoso, ele tem a tendência a coagular. Quando você se corta e o sangue extravasa, ele não coagula?
Sim. É exatamente a mesma questão. Uma varize é uma veia dilatada, tortuosa, incompetente. Incompetente porque ela não drena o Sim. sangue adequadamente. Então, a partir do momento que o sangue Não caminha, cumpre a sua função, né? ele vai batendo nas paredes do Sim. vaso. Então, ele tem a tendência a formar coágulos. Mas o pior problema da doença venosa, o pior estágio da doença venosa é a úlcera varicosa. Não é a trombose. Quem tem varizes pode ter trombose? Pode desencadear uma trombose? Pode. E o que seria uma trombose exatamente? Uma trombose venosa profunda é um entupimento por coágulo do sistema venoso profundo, certo? As varizes normalmente são vistas no sistema venoso superficial. Nós temos 2 sistemas venosos na perna, um profundo e um superficial. O profundo drena 80% do sangue da perna, a maior parte do sangue da perna. O superficial drena a menor parte do sangue da perna, 20%, certo? Sim. Por isso que quando entope a maior parte do sistema que drena esse sangue, certo? O que é que nós vemos? E aí, o que é que a gente tem que prestar atenção? O inchaço. Primeira coisa que aparece. É. Quais são os principais sintomas? Poxa, será que eu tenho trombose? O que é que eu tenho que prestar atenção? Uma perna vai estar extremamente edemaciada, inchada. Isso. Por quê? Porque a tubulação mais calibrosa, vamos falar assim, a tubulação mais calibrosa que drena esse sangue está entupida. Um coágulo se formou ali. Não está drenando, não Não está está cumprindo o drenando. papel de drenar. Exatamente. Eu digo que o vascular é um encanador de luxo. Nós drenamos, o que um encanador faz com uma água, nós fazemos com sangue. Então, quem entende um pouquinho de tubulação vai entender de vascular, certo? Então, as artérias levam sangue até o pé. As veias drenam de volta. Então, se tem um entupimento na tubulação mais calibrosa, vai ocorrer um edema, porque está chegando o sangue, mas o sangue não está voltando. Então, o que vai acontecer com essa perna? Vai inchar. Vai doer, porque está inchada. É. Certo? Está engurgitada. A musculatura está com um volume maior de sangue do que deveria. Então, a dor, o inchaço, começa a ter uma restrição de movimento, né? Porque você está muito inchada. E você olha para sua outra perna, porque é muito difícil. Grande parte do sangue está parado em uma perna. Exatamente. E ele não está circulando. Exatamente. Sim. Esse é o principal sintoma que tem que te levar a um hospital. Porque você vai precisar tomar anticoagulante, que é prescrito por médicos, que vai te avaliar, certo? Vai ver se você tem condições de, mas o principal tratamento é anticoagulante. Mas já até para prescrever anticoagulantes, precisa avaliar toda a sua história clínica e ver se você tem condições de tomar. A questão da alimentação, doutora, eu estou conversando com a doutora Ana Paula Simões, está falando aqui, gente, de saúde vascular. É importante que você se preocupe com isso. Muitas vezes você se preocupa com 1000 coisas e acaba não se preocupando com a questão da saúde vascular. A senhora falou há pouco que pelo menos a cada 2 anos tem que fazer um check-up para isso. Mas a questão da alimentação, a alimentação pode provocar esses problemas de saúde vascular? A alimentação envolve muito mais, prejudica também as veias, mas a alimentação afeta muito mais a saúde vascular das artérias. Sim. E nós pegamos muito isso, e isso é nossa rotina nos pacientes diabéticos. Por quê? As artérias são, de acordo com a nossa alimentação, são preenchidas por placas de colesterol, são entupidas, e aí o que acontece? Se não chega sangue, a perna se torna isquêmica. Vou dar um exemplo básico. Se não chega sangue no coração, nós falamos que tem um infarto, correto? Se não chega sangue no cérebro, o paciente teve um AVC. O mesmo acontece na perna. Acontece de entupimento das artérias da perna. E tem que ser feito cateterismo. Isso também é da minha especialidade. Fazer cateterismos nas pernas, para tentar desobstruir essas artérias entupidas por colesterol, por cálcio, certo? Doenças que propiciam que isso aconteça, hipertensos,
diabéticos, pacientes com colesterol alto, pacientes tabagistas. O cigarro, ele é realmente um inimigo da saúde vascular, certo? Sedentarismo também? Sedentarismo, sobrepeso. Então, fora todos... Porque a diabetes é uma doença muito ingrata. Mesmo a pessoa sendo muito regrada, ela tem que ter aí um check-up vascular muito mais precoce e ter muito mais cuidado, muito mais zelo. Não aquele período de 2 anos, né? Não, muito mais curto e ter muito mais cuidado com feridas, tudo isso. Mas, da mesma forma, essa é uma rotina nossa nos plantões dos pacientes que chegam com isquemia de perna. Por quê? Por conta desse entupimento das artérias. E quando nós, infelizmente, não conseguimos desentupir essas artérias, nós sempre tentamos salvar as pernas, sempre tentamos salvar membros, mas quando as pessoas chegam em estágios avançados de gangrena, estágios avançados de infecções, muitas vezes prorrogam para chegar ao hospital. Nós temos ainda, infelizmente na Bahia e no Brasil inteiro, tá? Uma incidência alta de amputações. Chega seja a nível de pé, seja a nível de perna. Por conta disso. Por conta da falta de prevenção. Por conta da falta de acompanhamento dessa questão da saúde vascular. Porque as artérias da perna também entopem, não só as artérias do coração, não só as artérias do cérebro. Por isso que é muito importante fazer um acompanhamento com o cirurgião vascular, ver se está com colesterol alto, manter o exercício físico, ter uma alimentação saudável. Não é para não estou dizendo, eu não estou sendo aqui, não, coma só frango grelhado, coma só legumes no vapor, não estou dizendo isso. Mas tente pelo menos ao longo da semana ter uma alimentação um pouco mais regrada. Se no final de semana você vai tomar sua cerveja, vai sair para fazer o seu... Ninguém está proibido de viver, né? Exatamente, entendeu? E se você é diabético, se você é hipertenso, vá no vascular, vá no seu endocrinologista, que é o médico que cuida do diabético, vá no cardiologista, que é o médico que cuida da hipertensão, mantenha seus remédios em dia, porque não é brincadeira. Porque depois que o dano está feito, as pessoas perguntam, mas o remédio dissolve a placa na artéria? O remédio não dissolve a placa da artéria. O remédio vai regredir o avanço da doença. É isso que vai acontecer. E o que é que tira as placas da artéria? É o cateterismo? Não, o cateterismo, nós vamos desobstruir quando o membro está descompensado. Isso não sou eu que defino, eu digo muito isso para o paciente. Quando eu determino uma conduta, eu falo para o paciente, isso não sou eu que acho, isso é o livro que diz. Sim. Nós abordamos a artéria de um paciente quando um membro descompensa. Porque muitas vezes ele tem uma artéria entupida, mas tem outras 2 levando sangue até o pé. Esse paciente não será operado. Por quê? Ele tem uma artéria entupida, as outras estão levando sangue até o pé, mas não tem ferida, aquele membro ali está compensado ali, então ele não será abordado. Quais são os critérios para paciente receber um cateterismo de membro, ser revascularizado? Paciente que apresenta uma ferida que não cicatriza, ou paciente que apresenta dor de repouso isquêmica, ou seja, o paciente está parado e não consegue dormir por conta de dor isquêmica. O paciente não consegue andar 10 metros que sente dor. Por que ele sente dor? Porque o músculo pede sangue, porque ele está trabalhando. Isso. E não chega. Ele não consegue drenar a área ali. Ele não chega sangue para ele, porque as artérias estão entupidas. A gente já está falando de outro tipo de vaso. São as artérias que estão levando sangue para a perna. Que coisa, viu?
Deixa eu ver aqui. Tem questionamentos aqui de nossos... Tem mensagem. Tiago Martins mandou. Doutora Ana Paula, excelente profissional. Regina Mendonça também mandou aqui. Forte abraço, e Ana Paula foi minha aluna do CSJ. O Colégio Nossa Senhora o São Jorge. São Jorge, né? Eu estudei no São Jorge e na Piedade. Tem uma pergunta aqui, Luiz Gustavo Santana. Ele mandou: gostaria de fazer uma pergunta, doutora. Eu me chamo Luiz Gustavo e tenho um problema de fazer confere. Eu queria saber dela se a cirurgia resolve. Existe isso? Qual é o questionamento dele? Deve ser varizes. Deve ser varizes, Bom, o tratamento de varizes hoje em dia não se restringe à cirurgia, tá? Nós temos inúmeros tratamentos, até para as varizes de grosso calibre, essa mesma que você falou, varizes de grossura de 1 dedo, 2 dedos, não se restringe apenas à cirurgia, tá? Nós temos a cirurgia, que era o tratamento convencional. Nós temos a espuma, certo? Mas varizes de grosso calibre? Sim, pode ser tentado espuma. Espuma na veia safena, que é uma veia da perna, não é uma veia do coração, tá? Para muitas pessoas que perguntam, é uma veia da perna, que pode ser utilizada no coração quando ela está boa, quando é uma veia competente, quando ela é uma veia que está funcionante, não uma veia doente que está causando problemas para o paciente. Temos a espuma e hoje em dia nós temos o endolaser, que é o padrão ouro para tratamento de varizes de grosso calibre, tá? Sim. Eu faço todos os tratamentos para varizes disponíveis, mas todos eles tratam. É importante que o paciente saiba disso, tá? Todas as terapias tratam. O padrão ouro é o padrão ouro por um motivo. Ela trata mais rapidamente, ela tem um melhor resultado, certo? Mas a espuma não vai resolver o problema? Apesar de ser o tratamento mais barato, vai resolver o problema. A cirurgia, se eu fizer a cirurgia, eu vou deixar de ter varizes se eu tirar a safena? Não, você vai produzir novos vasos defeituosos, mesmo você operando. Eu preciso que os pacientes tenham essa consciência. Mesmo que opere, mesmo que retire a safena e retire os vasos defeituosos que você tem atualmente, o seu organismo produzirá novos vasos defeituosos com o passar dos anos, porque você possui uma doença crônica. Então, não existe cura para as varizes. Existe tratamento. Mas existe tratamento. E que todos os tratamentos envolvem excluir as veias ruins da circulação. A cirurgia retira essa veia. O endolaser queima essa veia. A espuma faz uma esclerose química dessa veia. Oclui de forma que ela fique fininha, de forma que ela fique sem utilização e com o passar do tempo ela fique como é que eu posso lhe dizer? Ela vai ficar inoperante até que o organismo produza uma outra. Exatamente. Até que o organismo produza uma outra. Nós já temos uma malha de veias suficientes para drenar esse sangue. Os pacientes me perguntam muito isso. Mas como é que você vai tirar uma veia e a circulação vai melhorar? Vai melhorar. Imagine uma cidade que tem vias expressas e tem ruas engarrafadas. O prefeito simplesmente decide não consertar essas ruas que estão esburacadas, que os carros ficam engarrafando. Ele simplesmente fecha essas ruas. E faz novas vias. E deixa apenas as vias expressas. Os carros passam apenas pelas vias expressas e pelas vias que estão funcionando. Para de ficar carros engarrafados. E é dessa forma que a circulação funciona. Perfeito. Eu estou conversando com a doutora Ana Paula Simões. A gente está falando aqui sobre saúde vascular e é super importante ter essas explicações aqui que a doutora Ana Paula está falando. Doutora, voltando aqui para a questão da trombose. Essa trombose ela pode levar a complicações graves
tipo embolia pulmonar? Sim. Sim, é por isso que eu preciso muito que o paciente entenda esse sintoma principal, que a gente chama de maneira formal de edema assimétrico, que é o inchaço em uma perna só. Inchaço e dor em uma perna só. Pode começar apenas na panturrilha, certo? É de forma súbita. A pessoa estava normal em um dia e no dia seguinte não estava mais. A pessoa tem que ir a um hospital, ou fazer um ecodoppler venoso, ou ir no ambulatório, assim, mas tem que ser de forma muito precoce. Eu posso estar normal aqui agora e amanhã... Pode. Amanhecer com minha perna inchada, dolorida, Pode. Com mobilização reduzida, tudo isso? Pode. Eu preciso, nesse momento, procurar um médico? Sim. Por quê? Esse trombo, a gente chama que é um trombo fresco. Ele não está aderido à parede do vaso. Ele pode migrar e parar no pulmão e fazer um tromboembolismo pulmonar. Aconteceu um negócio desse comigo uma vez. Tava de boa, com a perna maravilhosa. No dia seguinte, olha a perna inchando, eu desesperei. Aí fui procurar um médico. Exatamente. Então, por isso que é muito importante ir precocemente. Porque aí vai iniciar o anticoagulante, vai iniciar as medicações. Ah, mas então esses remédios vão fazer absorver o trombo. Novamente, não vão. O que eles vão fazer é estabilizar o trombo. Eles vão fazer com que não fique se formando trombo em cima de trombo. Quem vai absorver o trombo é o próprio organismo da pessoa, ao longo dos meses. O remédio é para que não fique formando-se novos trombos e para que esse trombo se estabilize naquele local. E evite se formar um tromboembolismo pulmonar. Evite que esse trombo migre. Interessante. Diga, Fia. Benta perguntou aqui, gostaria de saber quais os dias que a doutora atende no Costa do Cacau. Existe uma escala. Existe uma escala de profissionais no Costa do Cacau. Eu acredito que também não tenha como marcar, né? Não existe esse tipo de marcação. Costa do Cacau é um hospital público. Isso. Eu te garanto que nós somos uma equipe pequena, tá? No momento eu estou coordenadora da cirurgia vascular do Costa do Cacau. Eu sou uma das plantonistas, sim. Eu não tenho como disponibilizar a escala do hospital, mas que eu te garanto que tem cirurgião vascular todos os dias no Hospital Costa do Cacau. Todos os casos são discutidos em equipe, em que também eu estou presente, e que todos são extremamente competentes. Doutora, aquelas meias de compressão, elas ajudam no tratamento? Elas fazem parte do tratamento? Porque algumas pessoas muitas vezes chegam em lojas especializadas e compram uma meia daquela e passam a usar aquelas meias de compressão. Muitas vezes simplesmente porque viu no Dr. Google ou viu em qualquer canto e compra uma meia daquela. Como é que é isso? A contraindicação de meia de compressão é quem tem problema arterial, certo? Por isso que é importante ir no vascular, porque se você tem pouco sangue chegando na perna e você ainda por cima comprime, você concorda que vai chegar menos sangue ainda. Sim. Então, quem tem problema arterial não pode usar meia de compressão. Quem tem uma ferida na perna não pode usar meia de compressão, certo? Mesmo que seja uma úlcera venosa. A indicação é uma faixa elástica ou tem meias específicas para quem tem úlcera. Então não dá para chegar numa loja especializada e comprar uma e sair usando. Se você tem pode complicar a situação. Exatamente. Se você está em um desses casos, não. Mas se você, digamos, não tem um problema arterial, sei que não tem um problema arterial, não tem um problema, não tem uma ferida. Eu gostaria de comprar uma meia de compressão para o meu trabalho ou então para uma viagem. Até quem não tem problema de varizes, se trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado, deveria usar uma meia de compressão, uma meia de média compressão, certo? Porque isso ajuda. O fato da meia comprimir a perna, ela auxilia as veias, ela auxilia
na drenagem venosa. Mas existe toda uma instrução de como ela deve ser colocada, de como ela deve ser utilizada. Eu não sei se na farmácia, e acredito fidedignamente que não, se vai ser orientado isso. Então, eu acho que a pessoa deveria ir pelo menos em um médico. O ideal, antes de usar a meia, ou imaginar que precisa usar uma meia, é necessário procurar seria um médico bom, profissional. Mas assim, eu te garanto, mas eu já posso adiantar para a pessoa que a meia é boa, mesmo para quem não tem um problema vascular. Certo? Porque ela ajuda. Se você trabalha muito com um cirurgião que não tem varizes, sim, opera o dia inteiro em pé, ele vai se sentir menos cansado ao final do dia se ele trabalhar com a meia. Uma pessoa que trabalha todos os dias sentada, ela vai se sentir menos cansada ao final do dia com relação às pernas, né? Se ela usar a meia. Mas o tamanho correto, a forma de medição, tudo isso leve-se em consideração. Porque não adianta comprar uma meia de um tamanho muito largo, que não faça a correta compressão, entendeu? Existem muitas lendas. Usar salto alto causa varizes? É isso, tipo assim, cruzar as pernas, usar salto alto, essas coisas. Não causam varizes. Não causam, né? Agora, outras coisas que as pessoas negligenciam. Então as mulheres podem cruzar as pernas, os homens podem cruzar as pernas de boa. Não tem problema nenhum. Problema. Agora, as mulheres podem usar salto alto. Pode. No carnaval, os homens podem usar nas mulheres salto alto também, que não tem problema. Que não tem problema nenhum, não causa varizes. Musculação não piora as varizes. As pessoas, mas eu malho e as varizes ficam mais, e as veias ficam mais aparentes. Sim, o músculo está pedindo que chegue mais sangue. As artérias vão levar mais sangue. As veias vão ter mais sangue para drenar, sejam varizes ou não. Se você assiste um programa de fisiculturismo, você vai ver o tamanho das veias que eles têm. E aquelas veias não são veias varicosas. Mas para aquele grupamento muscular, ele tem que ter veias calibrosas. Então, musculação, pelo contrário, ajuda, porque o músculo está trabalhando para a veia para drenar o sangue. Agora, uma coisa que as pessoas negligenciam, por exemplo, às vezes a empresa dá para a secretária aquele suporte para o pé. De pé, que a pessoa pode fazer um exercíciozinho. Aí a pessoa pega aquilo e joga para o lado. Aquilo é essencial. Aquilo é justamente para a pessoa trabalhar a panturrilha ao longo do dia sentada. Aquele suporte de pé. Aquilo é maravilhoso. E aquilo as pessoas muitas vezes negligenciam. E também por culpa da empresa que não orienta como isso utilizar. Isso pro profissional que tem que ficar muito tempo sentado. Exatamente. Mas para quem não precisa ficar sentado muito tempo, pode levantar, sair para tomar uma água. Porque às vezes a pessoa deixa a água do lado também. Exatamente. Né? O fato de sair e ir até o local pegar uma água já dá uma aliviada. Com certeza, né? com certeza. E fazer esse movimento de panturrilha que a gente chama, né? Que a gente fala que as pessoas podem procurar no Google, dorsiflexão plantar, certo? Que é ficar na ponta do pé. Faz esse movimento de ficar na ponta do pé, 10 repetiçõezinhas, vai ajudar a drenar o sangue. Tá vendo aí, Neto? Você que é meio sedentário, importante isso, viu? Olha, o Luiz, na verdade, ele mandou aqui o nome, Luiz Gustavo, porque a gente não conseguiu entender, ele falou varicocele, mas eu acredito que quando é varicocele... Ele tem que procurar um urologista. Ah, tá. Eu já entendi que era... Pronto, aqui, filho Luiz, procura um urologista, meu amigo, tá bom? E é isso aí. Gente, tá vendo quanta informação a doutora passou aqui, né? E com certeza as pessoas ficam assim agora, meu Deus, e essa minha veia aqui, e essa minha veia ali. É para se desesperar, doutora? A gente está falando aqui agora, e pode ter gente dirigindo, ouvindo a gente, em casa assistindo, né? Vai assistir também em um outro momento. É para se desesperar imediatamente, assim, para quem tem varizes, né? E aí não importa a quantidade das varizes, as fininhas, as novinhas, os bebezinhos, ou até mesmo as varizes adultas, né? Nem quem tenha a úlcera venosa, eu gostaria que se desesperasse, mas eu gostaria que procurasse ajuda. Porque eu atendo pacientes, principalmente eu faço um ambulatório em Uruçuca, em Itacaré, eu faço ambulatório do SUS.
E eu atendo pacientes, eu vou mostrar depois aqui para vocês algumas fotos de lesões de pessoas que tinham feridas há 20 anos e que a gente consegue fechar. Então, assim... Uma ferida de 20 anos? Sim, uma úlcera varicosa com 20 anos, com o tratamento correto, com o tratamento adequado, com a espuma guiada por ultrassom, o tratamento feito, tratando a safena, tratando os vasos internos, tratando depois os vasos que estão nutrindo, mantendo aquela ferida aberta, fecha. Então, gostaria apenas que as pessoas, ao invés de se desesperar, muito pelo contrário, criem esperança de que é resolvível, de que você não tem um problema que, apesar de não ter cura, não é para você deixar para lá. Ah, mas eu tenho uma úlcera grande, que eu estou aqui há 20 anos com ela. Não é necessário você ficar mais 20 anos com essa úlcera. Acredite, tem tratamento. Eu vou perguntar para a senhora daqui a pouco, eu quero saber agora a relação à questão das mulheres grávidas, mas eu vou perguntar para a senhora daqui a pouco em relação aos avanços no tratamento. Sim. Né? O que teve de avanço no tratamento aí nos últimos anos. Em relação às mulheres grávidas, essas mulheres elas têm mais chances de desenvolver varizes? Com certeza. Não só varizes, como trombose. Trombose também, hein? Sim. Trombose por conta dos hormônios. Sim. Como eu falei, mulheres têm mais tendência a ter varizes, mulheres grávidas têm muito mais por conta dos hormônios. E por incrível que pareça, mulheres no puerpério, mais tendência ainda, porque os hormônios estão muito mais desregulados. Então, a tendência de trombose no puerpério, após a gestação, é maior do que durante a gestação. E a questão das varizes durante a gestação é também algo mecânico. Imagine o útero. O útero está imenso, certo? Ele está fazendo uma compressão sobre as veias, que tem que drenar o sangue da perna. Imagine essas veias tendo que passar por uma compressão mecânica, uma compressão extrínseca, uma compressão de fora, sobre um tubo, para poder drenar. Elas vão ficar engurgitadas na perna. Então, a grande maioria das varizes, após o nascimento do bebê, elas melhoram muito, tá? E a gente não trata nenhuma puérpera até 6 meses, 7 meses. A gente costuma pedir Doppler depois de 10 meses, tá? Justamente por conta disso. É o período do útero diminuir de tamanho, é o período dos hormônios se regularizarem, tá? Porque melhora. O que a pessoa pode fazer durante a gestação para minimizar as varizes, minimizar, até a pessoa soube que está grávida, vá no vascular para ele te prescrever uma meia adequada, para você não ter tantas varizes. Mas você pode ter, mas isso vai melhorar depois que o bebê nascer, não se desespere. Isso vai melhorar depois que o bebê nascer, que o útero diminuir de tamanho, que a compressão, que a pressão que está tendo sobre as veias diminuir, e aí a drenagem vai ser melhor. Que é como se as veias tivessem que passar por um obstáculo para poder drenar o sangue de volta. Compreendo. E os avanços, doutora, na medicina para tratar a saúde vascular? Então, hoje em dia nós temos diário os avanços que nós temos. E tudo que avança é para que seja minimamente invasivo. Cada vez mais seja minimamente invasivo. O endolaser chegou para ser minimamente invasivo. Sim. Totalmente por punção, até mesmo as veias mais calibrosas. Então, nós conseguimos tratar em um dia todas as veias de uma pessoa mais calibrosas, pela técnica até de um brasileiro inventou, tá? Pela técnica ATA. Nós introduzimos uma fibra e nós queimamos essas veias. Em um dia? Em um dia nós conseguimos tratar, em um dia, certo? Paciente sob sedação. Sim. Nós conseguimos tratar as veias calibrosas. E de ambas as pernas, certo? Tem um paciente, já fiz aqui em Ilhéus, de alguns pacientes.
Esse é o maior avanço que nós temos hoje em dia no tratamento de varizes. No tratamento de artérias, é diário isso. Nós temos hoje em dia stents farmacológicos que liberam drogas para que cada vez retarde o avanço das placas ateroscleróticas. Nós temos catéteres que vão tirando as placas, aspirando mesmo as placas de ateroma, as placas de cálcio, para a gente poder introduzir o stent. Nós temos laçadores que retiram o trombo de dentro das artérias, tudo isso por via percutânea. Toda essa tecnologia que a senhora está informando aí pode ser aplicada aqui em Ilhéus? Pode ser aplicada em Ilhéus. Agora, todos esses materiais que eu estou falando de via endovascular são materiais extremamente caros, tá? Isso não é disponibilizado pelo SUS. Pelo serviço público. Não, certo. Isso é disponibilizado por via plano de saúde. E eu te digo, sincero e honestamente, quando o paciente chega para mim e fala, não, eu quero pagar essa cirurgia particular, eu digo, eu não aceito. Porque o volume de dinheiro é assim, eu não consigo mensurar dependendo da cirurgia, entende? Sim. Porque a cirurgia começa com uma programação. E pode terminar com outra. Com outra. Então, eu não aconselho isso a ninguém. De minha parte, e eu vou ser bem sincera, dependendo da cirurgia, pense 2 vezes antes de se meter em uma cirurgia de grande porte que você queira arcar com os custos. Porque você nunca vai saber. Digo isso porque é o meu pensamento que eu faria para mim e para um familiar meu. Entendeu? Muito bem. Diga, Fia. Edivaldo Assis mandou aqui. Dá em motorista que passa muito tempo dirigindo? Sim. Ele meio que movimenta ali também, né? Ele movimenta. Nas marchas, no pedal ali, mas tipo, mas ele está sentado o tempo inteiro, ele movimenta, mas não é... E nos carros mais modernos hoje, quase não movimenta muita coisa. Exatamente. É por isso que muitas vezes motoristas de ônibus, né, que fazem grandes percursos, eles têm umas paradas técnicas que eles param ali e obrigatoriamente tem que fazer uma atividade ali, ou então até troca de motorista mesmo, né, para continuar seguindo a viagem. E algumas pessoas, alguns passageiros que muitas vezes não praticam essas atividades, têm alguns tipos de problemas no ônibus. Acontece isso. O passageiro, o motorista, ele está orientado pela empresa a fazer atividade, né? Ele tem a obrigação de fazer essa atividade. Mas às vezes o passageiro não. O passageiro, ele está ali, tipo assim, 12 horas viajando e quer ficar naquele cantinho dele ali, paradinho, ele quer chegar no destino, muitas vezes, e acaba não levantando e não faz absolutamente nenhuma atividade. O motorista tem risco, sim, tem risco pelo fato dele estar parado, mesmo ele estar ali mexendo o pedal, sim, tem risco de trombose, tem risco de ao longo dos anos desenvolver varizes, até porque dependendo, como você falou, de hoje em dia do ônibus. A tecnologia desses veículos, né? Entendeu? Não faz muita coisa. Liga, passou a marcha ali e vai só guiando mesmo. Benta e Daniela do Malhado estão perguntando se a senhora atende a particular. Se a senhora tem alguma clínica que a senhora atende, telefone de contato ou Instagram. A gente vai falar aqui daqui a pouco sobre isso. A gente vai perguntar à doutora. Então, gente, você tem mais perguntas aí, Fia? Não. Pronto. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A doutora Ana Paula Simões, a gente falou sobre saúde vascular, super interessante, e é um tema que é muito atual. Hoje as pessoas estão mais sedentárias, nos dias de hoje as pessoas muitas vezes se alimentam muito mal e muitas vezes acabam não se preocupando com a saúde vascular. Qual o contato da senhora, doutora? Tem o Instagram, tem um ponto de atendimento, a sua clínica, como é que é? Eu atendo na clínica Ultravasc, tá? Clínica Ultravasc. Exatamente. Ela fica na rua Visconde de Mauá, em frente à Policlínica, tá?
Rua Visconde de Mauá, número 205, se não me engano. E meu Instagram é @doutora Ana Paula Simões. O telefone de contato é 99963 1234. 99963 1234. Rua Visconde de Mauá, em frente à Policlínica, a senhora falou. Exatamente. Pronto, em frente ali à Policlínica, na Rua Visconde de Mauá, 205, Ultravasque. Doutora Ana Paula Simões. Doutora, satisfação receber a senhora aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você foi todo meu. Muito obrigado. E aí a senhora contribuiu bastante com a saúde vascular da população. Essas informações que a senhora acabou de passar, com certeza chamou a atenção de muitas pessoas para que se cuide mais, né? Para que tenha uma atividade física, para que melhore aí a alimentação, para que tenha realmente o cuidado com a saúde vascular. Essa questão aí de fazer um check-up a cada 2 anos, e no caso do diabético é um tempo muito mais reduzido. Sim, né? sim. A doutora mesmo colocou aqui, pode usar salto à vontade, tranquilo, que não tem problema, pode cruzar as pernas de boa, que Pode não malhar. tem problema, pode malhar, não, às vezes vão ficar mais calibrosas, mas, claro, se você está malhando, né, o seu músculo não causa varizes. tá empurrando aí sangue nas suas veias, então dá tudo certo, não tem absolutamente nenhum problema. Quanto mais você malhar, claro, de maneira orientada também por um profissional, que é importante para não ter suas lesões lá, melhor ainda. Forte abraço, doutora, parabéns, hein? Muito obrigada. Bati um papo com a doutora Ana Paula Simões, falando sobre saúde vascular. Vamos para o apoio, Neto? Daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.